Questão número 8. A questão número 8 traz o triângulo ABC e o quadrado ADEF. Ou seja, o triângulo ABC e o quadrado que está aqui dentro. ADEF. Muito bem, para esse caso nós precisamos descobrir qual é a medida do lado do quadrado. Para isso, o problema nos trouxe alguns dados, não é mesmo, Everaldo? Com certeza, Rodrigo. Seria o valor de A até B valendo 1, né? E o valor de A até C valendo 3, como está descrito no problema, no enunciado, e também pelo desenho se pode perceber geometricamente esses valores. Isso significa que essa malha quadriculada é de 1 por 1, né, Everaldo? Com certeza. E pensando nessa questão que a malha quadriculada é de 1 por 1, já conseguimos perceber que o quadradinho ali, os seus lados não chegam a 1. Menos que 1. E menos que 1, no caso dessas alternativas, só restou uma, né? Com certeza. Só restou a alternativa D, 0,75. Mas tudo bem, vamos dizer que não tivesse essas alternativas, que fossem outras e tivessem mais alternativas com valores menores que 1. Teremos então que calcular. Vamos calcular utilizando o que, Viraldo? Poderíamos, nesse caso, só lembrando que sempre as situações 1, 2 e 3 dos cadernos de todos os anos, principalmente do fundamental, eles começam com uma ideia, com uma observação. E nesse caso aí nós podemos ver pelas alternativas que só restaria a alternativa D, mas, né, como não é a única forma de resolução, nós podemos resolver esse problema especificamente pela semelhança de triângulos. Enxergarmos os dois triângulos, por exemplo, o triângulo BDC e CFEFC, e fazermos as devidas comparações. Ok, Rodrigo? Vamos lá. Eu vou apagar o que eu tinha desenhado até agora para a gente não confundir. Então, vamos apagar aqui o que eu tinha feito aqui. E agora sim, vamos encontrar esses triângulos então. Um triângulo que tem várias medidas para a gente trabalhar é o triângulo ABC. Vamos começar por ele então. O triângulo ABC está aqui. E esse triângulo ABC nós vamos passá-lo para a nossa lousa. Esse aqui é o triângulo ABC. E nesse triângulo nós temos que a medida de A até B é de 1. E de B de A até C? 3. Muito bem, esse é um dos triângulos. Outro triângulo que a gente pode aproveitar aqui, lógico que a gente percebe mais dois triângulos além dele, né? Nós temos o triângulo BDE e temos o triângulo EFC. Vamos pegar o EFC porque ele é um pouquinho maior, é mais fácil de desenhar e trabalhar com ele. Mas enfim, tanto um como o outro daria para a gente trabalhar tranquilamente. Pegando então o triângulo EFC. Vou transferi-lo para a nossa lousa. Está aqui. Triângulo EFC. Muito bem, esse triângulo EFC, ele tem algumas medidas também, né? A medida de E até F é justamente o lado do quadrado, não é mesmo? Sim, seria o x. Isso, podemos chamar essa medida de x, que é o lado do quadrado que eu estou procurando mesmo. E a base dele, assim, se eu olhar de imediato, parece difícil descobrir o valor. Mas quem sabe se eu tirar a ideia pelo tamanho total. O 3. 3 menos quanto daria somente essa parte azul, Everaldo? Menos o x, né? 3 menos o x. Ou seja,
Se eu pegar toda essa base aqui e tirar Tirar o esse X. pedaço fora aqui, resta para mim, logicamente, a base do triângulo que eu estou procurando mesmo. Esses triângulos são triângulos semelhantes. Por quê? Porque o ângulo de 90 graus pertence aos dois. Os dois possuem ângulos de 90 graus. Tem um ângulo comum. Esse ângulo é comum aos dois. Tanto o azul como o vermelho tem o mesmo ângulo, que tem o mesmo vértice aqui. Com isso, obviamente, o ângulo que restou é congruente. São triângulos semelhantes, então dá para a gente estabelecer uma relaçãozinha de semelhança entre eles e pensar na ideia da constante. Pensando nisso, nós podemos partir do triângulo menor para o maior para pensar na constante. Por quê? Porque daí o x fica no numerador. Fica mais fácil, não é, Com Veraldo? certeza. Vamos lá então. Então eu vou começar pela base. A base do triângulo menor. 3 menos x. Sobre a base do triângulo maior. 3. Isso aqui deve ser igual ao lado esquerdo do triângulo menor, que é o x, dividido por pelo 1. lado do triângulo maior, que é 1. 1. Muito bem. Para resolver aqui, eu posso multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, eu tenho que 3x é igual a 3 menos x. Dando uma arrumadinha para todo o x ficar no primeiro membro, eu tenho então 4x igual a 3. Por quê? Porque eu somei um x aqui e somei um x do lado de cá. Lembra-se, a mesma coisa que você faz de um lado do igual, tem que fazer também do outro. Né? Ao somar um x no segundo membro, esse aqui desaparece. Fica então mais um só para o lado de lá, 4x. 4x igual a 3. Aí temos então que dividir ambos os membros por 4. 4 dividido por 4, sobrou só o x aqui. Fazemos isso exatamente para isso, para encontrar o valor do x. Igual a 3 quartos. E quanto que dá, Everaldo? 3 dividido por 4? 0,75. Muito bem. Encontramos que o x vale 0,75, algo que nós já sabíamos de antemão, porque essa é uma questão que as alternativas não deixaram dúvida alguma. A alternativa correta Letra D. é uma questão de nível médio para o nono ano. Só lembrando, Rodrigo, Hum, só lembrando que a forma como nós consideramos os retângulos é a garantia que eles são semelhantes, devido aos ângulos que são comuns, né? Por isso nós conseguimos igualar os lados e as medidas. Não vai ter confusão, né? Entre um lado e outro, ok? É verdade, é verdade. Nós só conseguimos estabelecer essa constante E de garantir proporcionalidade e garantir isso isso. por causa da semelhança de triângulos que descobrimos através dos ângulos, né? É um caso de semelhança AAA, ângulo, Isso. ângulo, ângulo, né? Eles possuem tanto um triângulo, tanto vermelho como azul, possuem os mesmos ângulos. Se pegássemos outros triângulos, poderíamos ter um pouco de dificuldade para comprovar que eles seriam semelhantes. É Ok? verdade. E essa questão aí não tem idêntica no caderno do currículo, porém a situação de aprendizagem 2, que trabalha a semelhança de triângulos, ela aborda bastante essa ideia, né, Veraldo? Com certeza. Toda a situação de aprendizagem 1, 2, 3, até um pouco da 4, ela trabalha com várias ideias, né? Tem uma gama de opções para que o professor possa ampliar o horizonte no sentido de ter exemplos para que o aluno perceba a ideia, nesse caso, de semelhança de triângulos, ok? E ela reforça também bastante a questão da observação, né? Do porquê que ele é semelhante e por que ele não é. Sim, com certeza, Rodrigo.
E isso traz muita significância na hora de aplicar isso na prática.